Boa noite, Sérgio, boa noite, Marilda, boa noite, Fernandinho. Carla já está entrando aqui. Comércio e varejo. Fiz o convite para que ela entre. Oi, Carla, Olá, oi tudo bem? Rafael, tudo bom? Boa noite. Boa noite, e você, como é que está aí? Estamos, né? Como diria minha mãe, que não tem jeito, ajeitado está, não é isso? Então a gente está aqui nessa luta, nessa batalha aqui. E Obrigado pelo seu trabalhando, convite. e trabalhando muito, né? Mesmo nesse momento que a rua, a gente está tendo que lidar com o comércio fechado, com esses problemas todos, mas eu sei que você está bem ativa nas suas funções institucionais que você, né? Exatamente. Acho que pelo menos uma coisa tem de bom, né? Porque eu acho que aí os empresários associados eles percebem a importância nesse momento, né, da representação empresarial, dos sindicatos patronais, das associações, né? Porque realmente é uma interlocução que agora ficou mais importante do que nunca. Mais do que necessário, ainda mais que a gente tem a questão dos governos em todas as esferas e às vezes cada um define um norte diferente, então tem que conversar com um grupo, daqui a pouco tem que conversar com outro grupo, daqui a pouco é mais uma outra esfera que tem que conversar. E essa interlocução institucional é super importante para conseguir saber lidar com todas essas situações, as dificuldades que vieram. Carla, vou pedir para você só dar um resumo. Eu sei que seu currículo é super extenso, né? Senão a gente vai ficar falando só do seu currículo aqui. Até parece. Mas você dá um resumo das suas funções hoje institucionais que você ocupa, né? Com quanto tempo você está nesse ramo aí do comércio, do varejo? Você é presidente da Associação de Joias. Você tem participação lá na FEComércio, na Fijan, Conselho Metropolitano. Fala um pouquinho para a gente, né, resumindo, quais são as suas funções hoje dentro aí do setor empresarial. Então, vamos lá, para dar uma contextualizada, né? Eu sou engenheira, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro como consultora, aí eu digo que depois eu fiquei burra e resolvi virar empresária no Brasil, né? A gente, isso acontece, né? Tá no nosso DNA, não tem jeito. E aí eu tenho uma indústria de joias e eu fui me engajando nessa coisa da representação empresarial. Aí eu virei presidente da Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Rio de Janeiro. Aí fui assumindo os sindicatos, né? Tanto o sindicato da indústria quanto do comércio atacadista. E aí, por isso, eu sou diretora na Firjan e vice-presidente na FEComércio. A gente tem assento lá. E, além disso, a gente tem uma representação institucional nacional muito alinhada, né? Eu acho que é um dos poucos setores onde a associação, os sindicatos, o Instituto Federal, eles são todos alinhados. Então, eu também sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Isso dá para a gente uma vantagem muito boa nisso que você falou, na interlocução de todas as esferas. Porque, às vezes, você tem a associação puxa para um lado, o sindicato puxa para o outro, a instituição federal que é outra coisa, né? E a gente consegue realmente alinhar os pleitos aí em todas as esferas. Além disso, eu faço parte do conselho da AG Rio, né? Que é o nosso banco do estado aí. A gente vem tentando aí captar mais recursos É, para. como é que tá lá essa dificuldade, hein, de recursos? A gente sabe que Então, teve uma procura enorme no início, né? enorme. Você sabe que em 3 dias foram disponibilizados 330 milhões, né, do FRENF, que ainda não entrou tudo, não foi tudo capitalizado, está sendo aos poucos, esses fundos entram aos poucos na agência. Mas, para você ter uma ideia, eram 330 milhões de crédito emergencial. Em 3 dias, teve que tirar o site do ar, porque recebeu mais de 1 bi de pedido, né? Você vê que o pessoal realmente está precisando. É um sinal de que as pessoas estão precisando bastante mesmo. Essa linha, que era uma linha, né, mais flexível, com uma taxa muito atraente, voltada para o micro e pequeno. E a gente está vendo essa dificuldade toda, né, desse crédito chegar onde precisa, né? Eu acho que a gente tem vários problemas aí que a gente vai falar, né, da abertura do comércio e tal, mas eu acho que o maior desafio é que essas medidas econômicas que estão sendo tomadas cheguem na ponta e principalmente nos pequenos, entendeu, Rafael?
A grande maioria do pequeno comércio, da pequena indústria, ele não tem fôlego para ficar mais de 30 dias sem Uhum. faturamento, né? Tipo assim, 7% a gente fez uma pesquisa na Firjan, 7% tem fôlego para aguentar para aguentar 90 dias. Então, quer dizer, é uma situação realmente muito, muito preocupante. E desesperador, porque se 7% só aguenta, quer dizer que mais de 90% estão nessa dificuldade enorme. E no início, quando começaram a colocar os decretos com as restrições das atividades, como a gente não sabia, ninguém sabia muito bem qual seria o efeito, né, da pandemia na população e como que isso ia se desenvolver, falaram que talvez fossem 15 dias, não, mas aí a gente posterga mais um pouquinho, e hoje a gente já tem 2 meses e meio aí de fechamento de atividades, e aí começaram os problemas, porque as medidas foram anunciadas, muito se esperou e se aguardou para que elas pudessem, na prática, ter um efeito mais positivo, mas muitas dessas medidas, na realidade, se tornaram uma grande decepção em virtude dessa dificuldade imensa de se conseguir aí ter um respiro nesse momento tão difícil. Eu vejo assim que se o Banco Central não conseguir colocar realmente um braço no mercado, né, e começar a flexibilizar esses empréstimos e ter um fundo garantidor aí federal, essa medida não vai ser efetiva, né? E é o que a gente precisa, né? Aquilo que a gente já até conversou, não adianta postergar o Simples para daqui a 3 meses e juntar com o Simples que vai vir com faturamento ainda não recuperado, né? Então, assim, a gente precisa ter um pensamento agora de planejamento para a retomada da economia de médio e longo prazo, porque vai precisar injetar dinheiro, vai precisar postergar a arrecadação desses impostos, né, para dar um fôlego, porque as coisas não, mesmo que a gente tenha uma volta gradual aí, eu acho que todo mundo também está querendo saber isso, né, que acho que tem novidades hoje aí, né, da prefeitura. Mas ninguém. Como é que vai ser essa volta, né? Vai todo mundo sair para o shopping, comprar, consumir, para a rua? A gente ainda não sabe. Né? Vamos tentar falar um pouquinho depois lá sobre o perfil do consumidor no pós. Vamos ver como é que vai, como deve ser o comportamento do consumidor. Carla, é o seguinte, quando vê lá o decreto do fechamento das atividades, aquele primeiro momento, eu imagino que tenha sido um baque enorme, foi para muita gente, para quem é do comércio e é pequeno, muito mais. E ficou esse desespero de saber e achar, 15 dias eu abro de volta. Aí depois viu que não era bem assim e os problemas só foram aumentando. Então, vamos ver se a gente consegue definir o seguinte, o pequeno comércio, a micro e a pequena empresa, que é quem está mais sofrendo aí. Posso dizer que eles têm 4 pontos principais ali de custos. São os tributos, os funcionários, as contas de consumo de água, luz, gás e os fornecedores. São mais ou menos esses 4 pontos assim que tem que ser vistos na questão das despesas de cada um ali. Pode ser por aí. E a gente, então, pode começar a tentar avaliar em cada ponto quais foram as medidas anunciadas e em que pé que essas medidas estão. Falando ali dos tributos, tem os federais, estaduais e municipais. No federal, eu vi que o imposto de rendas que ficou postergado para entregar agora no final de junho, correto? Correto. E o Simples, para quem é do Simples, eles postergaram o pagamento. Então, se eu estiver correto e se me lembro, quem paga o Simples em março vai ter que pagar essa parcela de março em outubro, quem paga o Simples em abril tem que pagar a parcela em novembro, e quem paga o Simples em maio vai ter que pagar em dezembro. Aí você vai juntar 2. E como é que vocês receberam isso? E assim, lá na frente, como é que vai ser essa coisa toda desse pagamento? No primeiro momento, o que o empresário pensou, no primeiro momento é o seguinte, eu preciso preservar o meu caixa, né? Exatamente por causa das incertezas. Então, mesmo que não tivesse essa prorrogação, eu acredito que a grande maioria não iria mesmo pagar o imposto, né? Porque o que eu vejo muito, principalmente no meu setor, é tentar preservar os postos de trabalho. Então, a maior preocupação é realmente em pagar a folha
com esses acordos todos que a gente teve com a MP 936, né? O pessoal fez redução de jornada, mas está todo mundo tentando manter os postos e tentar preservar o mínimo do caixa. Então, esse imposto já não ia ser pago mesmo. Eu acho que existe uma expectativa de um grande refis. Sim. Né? Eu acho que não vai ter como escapar disso, porque ninguém vai estar recuperado em outubro, novembro, dezembro para pagar 2 impostos juntos. Ou seja, em outubro seriam 2 parcelas, em novembro mais 2, em dezembro mais 2, ainda tem o 13º lá em dezembro. Exatamente. É por aí. Ninguém Então, pode acreditar que isso vai funcionar. há uma expectativa de que quando chegue lá em setembro, eles tenham meio que a obrigação de anunciar, olha, aqueles pagamentos que eu fazer aqui, a gente vai ter que empurrar o plano que vem, ou fazer tomar alguma outra atitude para que dê um alívio, né? Ali. Parcelar, que seria uma opção. Com relação aos fornecedores, também muita negociação, né? Mas assim, eu acho que essa coisa da solidariedade, de juntar todo mundo, de você pensar na cadeia como um todo, ela foi uma reflexão muito boa, né? Então, do comércio, não apertar a indústria, não sufocar a indústria e vice-versa. Quem puder segurar mais, então acho que as negociações estão acontecendo com os fornecedores caso a caso. Né? E com relação aos funcionários, a folha, é isso que eu já te falei, e os outros pagamentos, eu também acredito que só vai pagar aluguel. Muita gente inadimplente já. Não está conseguindo. Né? Não está conseguindo pagar o aluguel. E tem proprietários de imóveis que estão meio que fazendo jogo duro, não estão querendo negociar muito. E já estou começando a ver gente que está largando. Ó, então não vou ficar e tchau, acabou. Fica aí com o seu imóvel fechado. Exatamente. Como é o caso da negociação com o shopping center também. Né? Que não aconteceu nada assim orquestrado, né? Mas cada um aí... E o problema, a nossa grande preocupação foi exatamente com o pequeno, porque uma coisa é, sei lá, o Magazine Luiza negociar com o shopping, é uma âncora, é uma empresa grande, uma Riachuelo, sei lá qual for. E um pequeno que só tem uma loja em um shopping, qual o poder deles de negociação com esse shopping? Né? Então... Muito mais difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Eu estava lendo aqui agora há pouco, acho que a Multiplan, a rede de shopping Multiplan, eles anunciaram que vão meio que quase que zerar o aluguel. Não sei se nesse mês ou mês que vem, não sei se você está sabendo, está por dentro. Acho que eles vão quase que zerar o aluguel, eles já tinham feito acordos com relação, acho que aos condomínios, as contas ali. Como está sendo essa negociação? Já tem essa sinalização da Multiplan? Você acha que os outros vão acabar seguindo essa linha? Já se tem notícia de que muitas lojas dessas, principalmente as pequenas, estão meio que largando, vou fechar aqui para mim não dá mais. Como você está vendo? Como você vê o próximo mês dessa negociação com os shoppings, considerando que pode se ter no mês de junho agora uma reabertura dos shoppings aqui no Rio? O shopping, ele não pode matar a galinha dos ovos dele, né? Então, ele realmente vai ter que ter uma sensibilidade. Além dessas negociações que realmente estão acontecendo, eles estão fazendo uma coisa muito legal, Rafael, que é colocar plataformas de venda online para os lojistas. Né? Então, acho que esse também é um passo. Isso já existia em São Paulo, no Rio de Janeiro não existia, e agora eles estão disponibilizando algumas plataformas, assim como alguns bancos também para os seus clientes. E isso eu acho que é uma coisa que realmente a gente vai falar, veio para ficar, né? Esse online. A estrutura do shopping e ali a loja talvez receba então uma ligação direta já para um sistema. É um marketplace do shopping com as marcas que estão no shopping dentro daquele marketplace, entendeu? Então disponibiliza uma ferramenta de venda online. Já fizeram o drive-thru, né, em algumas experiências. Sim. E agora eles estão disponibilizando um marketplace para os lojistas. Ontem teve uma audiência com a Secretaria de Transportes e com a Sete Rio. Eu até comentei com o pessoal, anteontem, com o pessoal da Sete Rio, se não valia a pena já começar a definir na cidade, desde já, tem vaga de carga e descarga, tem vaga de embarque e desembarque e locais para drive-thru. Não sei se pode ser uma boa aí, avaliar bairro a bairro quais são as necessidades e disponibilizar algumas vagas de rotativo, onde é carga e descarga, embarque e desembarque, fazer uma avaliação técnica, ver qual seria o melhor
Agora, isso seria mais do que necessário já ter feito, né? E pode ser uma coisa que fique por mais tempo. O drive-thru pode ser mais utilizado. Eu fiz essa ponderação para que eles avaliassem tecnicamente. Essa questão do shopping, eu assim, vou falar de um shopping que está perto aqui de mim. Eu moro no Grajaú, ia muito ao shopping Tijuca antes de fechar. E o shopping tem um sistema de delivery, mas para aqueles para comerciantes de gastronomia. Ele tem um delivery centralizado neles ali. Você não precisa mais ligar para cada loja e tentar ver se o estabelecimento tem o delivery. Você entra no tal do D Tudo e lá dentro você consegue pedir por qualquer uma loja do ramo gastronômico lá do shopping, eles têm ali, e você pede direto. Então é como se eles fizessem aquilo que você falou. Colocaram um local específico para isso, a loja, né, dá conta. Acho que isso foi uma boa saída e, pelo que você está falando, vai ser muito utilizado aí pelos próximos... E diminui o custo, facilita a logística, né? Então, eu Exato. acho que realmente vai ser... quem não tá... Hoje eu fiz uma outra live e veio o dado de que 75% do comércio do Rio de Janeiro não tem presença digital. Então, isso é uma preocupação muito grande. E aqueles que têm, nem sempre têm estruturado. Então, por isso que... Porque ficava aquela coisa, vou fazer depois, custa caro, isso qual o custo, né? Ninguém via como um investimento, né? Ou E seja, nesse momento... de cada 4, 3 não tem, e do outro um que tem, boa parte só tem por dizer que tem, mas na realidade não funciona muito bem. É por aí. É Esses por são os aí. dados. Então, por isso, entendeu, Rafael? A preocupação tão grande, eu estou até vendo aí que já estão perguntando se tem uma data real para reabertura, né? Por isso, assim, que essa conversa com você, tem vários empresários nossos aqui presentes, existe essa preocupação se realmente essa questão que foi colocada hoje aí, já foi divulgada, que a partir de 1º de junho, né? 1º de junho já vai ter uma abertura gradual. Se você sabe dizer para a gente quais seriam esses protocolos de segurança, Vou tentar dizer o que eu tenho de informação, que ainda não pode se dizer que bateu o martelo é isso. O que eles fizeram agora nesses dias? Parece que a vigilância sanitária agora entrou mais forte ainda, porque falo pelo município do Rio, né? Que é com quem eu estou lidando ali direto. Eles montaram alguns comitês para conversar sobre os protocolos e separaram por atividades: comércio, gastronomia, serviço, eventos, academias, esportes, seja dentro de academia, seja dentro de centros esportivos ou ao ar livre. E eles estão estabelecendo os protocolos mínimos. Eu tinha feito até a ponte com alguns setores para ajudar. Olha, faz logo um protocolo, já coloca lá na mão da vigilância, porque se vocês fizerem o que vocês acham, vocês que estão na ponta conhecem bem, você conhece bem a ponta, você vai saber fazer melhor do que muita gente. Você vai fazer, a vigilância vai olhar, vai talvez ajustar alguma coisa ou outra, chancela e já fica ali como... no momento que decidir que vai reabrir, você já tem tudo pronto. Não precisa ficar perdendo tempo depois definindo quais serão as regras da reabertura para determinado segmento. Então, hoje parece que a coisa está assim, bem mais ativa lá dentro. E o COR tem participação, a vigilância tem participação, a Casa Civil tem participação, o gabinete de crise tem participação. Eles montaram lá um sistema que tem muita gente assim, falando e para tentar tomar uma decisão. O que saiu no jornal, não sei se foi ontem, sobre a reabertura através de fases. Realmente o planejamento da vigilância é esse, fazer através do que eles estão chamando de 6 fases. A primeira fase seria agora, a partir acho que de segunda ou terça-feira. Dali a 15 dias, aí abre uma segunda leva de atividades, 15 dias depois uma terceira e assim por diante até chegar à sexta. Então, no início seriam atividades onde pelo que eu entendi de critérios, vão estabelecer os critérios, mas basicamente é o seguinte: quanto mais fácil for para usar máscara e ter um distanciamento numa atividade, abre numa etapa anterior. O que for mais difícil para fazer, abre numa etapa mais para frente, posterior. Então, imaginamos que os grandes eventos, que vão aglomerar bastante gente, tudo vão abrir mais à frente. Tem uma dificuldade para o setor assim, gastronômico, que eu estava até conversando muito com eles, porque
os funcionários vão usar máscara, mas o consumidor, em algum momento ali dentro de um bar, dentro de um restaurante, ele vai estar sem a máscara para comer ou para Para beber. comer, Então, eles estavam avaliando até que ponto isso, nesse primeiro momento, pode impactar. Então, parece que agora, por exemplo, bares e restaurantes não vão abrir nessa primeira fase, segunda-feira ou terça-feira que seja. Vão ficar mais para a segunda quinzena de junho. E os shoppings parece que já estão definidos pela reabertura, cheios de regras, mas acredito que eles tenham olhado o que está acontecendo nas outras cidades, principalmente lá no sul, que muitos shoppings já estão abertos, funcionando. E acho que a ideia é mais ou menos por aí. Eles vão dividir em fases, vão dizer quais são os critérios. Eu achei que eles anunciariam hoje já alguma coisa, todo mundo estava esperando que sexta-feira ia ter a tal da coletiva do prefeito, mas parece que ainda estão aprontando para fazer a coletiva no domingo. E no domingo sairia já o anúncio dessas datas, das fases, quais seriam as atividades. Né? E acho que vai ser mais ou menos por aí, sim, pelo que eu tenho conversado com... Aí vem a minha parte institucional, né? Sou vereador, fiscalizo, presidente da Comissão de Indústria e Comércio, então a todo momento a gente está conversando com vários segmentos. E essas são as últimas informações que a gente tem para que todo mundo já fique assim, meio que em alerta que é possível que na semana que vem já tenha a abertura de alguns segmentos, de algumas atividades. Acredito, por exemplo, pelo que conversei, a praia ainda não vai poder abrir, mas o calçadão já vai estar mais liberado. Ninguém vai ficar tirando foto para dizer, você está no calçadão, você está errado, não pode. Ninguém vai ser algemado no calçadão. Exatamente. As atividades do calçadão poderão ser realizadas, né? Aquelas corridas. Então, tem algumas atividades esportivas ao ar livre também. Eu tive até uma reunião com um grupo grande de vários organizadores e de vários representantes dos diversos esportes ao ar livre, não a academia. Uhum. Então, acho que vai ser nessa faixa mesmo, de dividir essas etapas para definir. Então, quem conseguiu definir os protocolos com antecipação, a vigilância já está chancelando e vai preparar, acho que, o decreto para que, acho que a partir do dia 1º ou dia 2 já consiga ficar em vigor. E eu fico realmente muito preocupado porque eu sei que os pequenos e os micros eles estão desesperados querendo abrir o comércio, né? Como fazer e como é que está, assim, como é que vocês estão na conversa entre vocês com relação ao setor, né? O setor de joias, porque quando alguém vai comprar uma joia, vai comprar algo assim, senta e fica um tempo e olha, escolhe, conversa. Tem uma aproximação ali com quem está comprando. Como você imagina que vai ser esse pós agora desse jeito? É um grande desafio, assim. Agora, só para a gente encerrar isso que você estava falando dos protocolos, assim que você souber de alguma coisa, manda para a gente, porque, assim, os empresários estão extremamente preocupados para se preparar, né? Porque vai ter que fazer sinalização, botar xizinho no chão, como é que é, entendeu? Então, eu acho que isso que você falou, né? Quem puder já se preparar, já ganha um tempo aí. Com relação ao produto joia, o que a gente pode ver é isso, né? Um setor que estava extremamente despreparado para esse mundo digital, para esse e-commerce. Mas, por outro lado, aqueles que tinham, né? Existe até uma grande marca, não vou falar aqui os nomes, assim, apareceu entre os grandes vendedores de e-commerce no momento, junto aí de Amazon, Magazine Luiza, ou seja, se quebrou um pouco esse paradigma de que você não compra joia online, né? Então, agora todo mundo correndo atrás, a gente vai ver, óbvio, aí uma exponencial da presença do produto em plataformas digitais, em marketplace. A própria Jorrio está negociando um marketplace para o setor, principalmente para os pequenos, né? Agora a galera já não está vendo isso como custo, está vendo como investimento. É necessidade também, né? Exatamente. E assim, existe muita tecnologia, entendeu, Rafael? O setor de joia, por mais ele é muito artesanal, ele é intensivo em mão de obra, mas ele se utiliza de muita tecnologia, porque os nossos desenhos são feitos em 3D, impressos em impressoras de 3D. Então, você tem o produto, antes dele ficar pronto, você já tem o produto renderizado, você já tem uma imagem perfeita do que é o produto. Então, e o setor se utiliza muito pouco disso, para fazer as variações, para fazer a customização, né? Hoje, o cliente, cada vez mais, ele quer uma coisa personalizada, que fale sobre ele. Então, a gente está vendo todo um movimento aí de ressignificação do produto. Eu ouvi o CEO da
da Fiat Chrysler da América Latina, falando que uma das macro tendências é o consumo de celebração, né, pós-pandemia. Ou seja, é o consumo do afeto, é o consumo de celebrar a vida. Celebrar a vida, né? Estou aqui vivo e passei por isso. Exatamente. E aí ele falou que um dos produtos mais pesquisados no Google atualmente é joia. Eu fiquei tão feliz, gente. Bom, eu que bom. até comemorei, entendeu? Mas é exatamente por causa disso. O produto joia dentro da cadeia da moda, ela tem todo um significado, né? Você tem aí um valor residual que não se perde nunca, né? O ouro é um ativo financeiro, as pedras, né? Também você nunca vai ter um problema de logística reversa com a joia, né? Eu falo assim, podia ter, né? Ter que recolher a joia, mas ela é 100% reciclável, né? Ela vai se transformar em uma outra joia, em um outro produto, na pior das hipóteses, ou na melhor, né? E a joia, ela conta muito sobre a sua vida, né? Eu digo o seguinte, eu desafio aqui quem lembre quando ganhou uma bolsa ou uma calça, mas a joia, você sempre lembra do momento, da ocasião, o que foi que você sentiu. Então, assim, a caixinha de joias da gente conta um pouco da nossa história, conta um pouco da nossa vida, né? Então, eu acho que essa ressignificação do produto vai ser uma coisa muito importante que a gente já tem discutido, que a gente já tem visto. Você vê o CEO da Fiat falando, né? Então, eu acho que ele tem muito a ver com isso, né? Um produto perene, que você passa de geração para geração, que tem um afeto intrínseco. Então, assim, eu gostei muito quando eu ouvi o presidente e o ministro aí falando que não existe setor setor essencial é o setor que emprega, né? Então, eu acho que exatamente isso que a gente tem que pensar, né? E ainda mais nisso, na valorização do produto nacional, do produto do Rio. Estou vendo que o Sérgio Duarte está aí vendo a gente, sou do Rio, né? Então, eu acho que a gente tem grandes desafios, né? Dessa presença física e digital se unirem numa aliança perfeita. A gente tem um trabalho muito grande para fazer aí, mas eu também vejo o produto muito bem posicionado nesse novo normal, né? Se virou clichê falar do novo normal, mas acho que é um produto, e aí a gente vai ter que repensar tudo aquilo, né? A sustentabilidade, a origem, né? Esses questionamentos que só valorizam quem é formal no nosso estado e na nossa cidade, entendeu? Então, acho que tem muita coisa a fazer, tem muita oportunidade. Ou seja, essa questão das joias no pós vai ser uma coisa, já é personalizada, vai ser ainda mais personalizada. E se todos tiverem assim, a plena consciência do uso da tecnologia para ajudar mais ainda nisso, vai ficar até um trabalho, se bobear, muito melhor do que já é. Já era muito excelente, mas talvez fique ainda uma coisa mais forte, mais significativa. Exatamente. Acho que vai ser importante. Eu adoro contar uma piada que todo mundo gosta, né? Fala assim, às vezes você vai negociar redução de imposto, de tributos para o setor de joia, aí vem lá, mais joia, né? Na questão da essencialidade. Aí eu vejo logo qual é ali ou o político ou o executivo que está de aliança, né? Aí eu falo assim para ele, vem cá, chega em casa sem a sua aliança, que eu quero ver se a joia é essencial ou não. Entendeu? Já pensou? Olha o problema. Aí é verdade. Não é? Você tem toda a razão. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? Marca o afeto. A joia, ela é o principal presente nos ritos de passagem da nossa vida. Já parou para pensar? No casamento, na formatura, no primeiro filho, na religião, na fé, no amor, né? Em tudo isso. Então, isso tá tão... Né? A gente está tão carente de afetividade, a gente está longe das pessoas que a gente ama, né? Que eu acho que realmente o produto passa a ter um novo lugar. Um novo lugar. E eu gosto de falar que tudo vai ficar joia novamente. É uma boa frase, gostei. Uma boa frase, né? Alguém perguntou aqui, Carla, se tem muita informalidade no setor de joias, como é que isso prejudica o setor?
E vou te perguntar além, né? Não só no setor de joias, mas no comércio em geral, uma das maiores reclamações, tenho falado muito aí com pessoas relativas ao setor, é justamente a questão da informalidade, mas não, a informalidade a gente sabe que tem a situação de trabalhadores ambulantes que precisam ser organizados e tudo. O problema é a desorganização, porque quando você está num local desorganizado, não fica só o ambulante, vem assim, começa a trazer um monte de coisas erradas, né, piratas, e entram aquelas máfias ali no meio e começam a destruir assim, a reputação de um determinado local. Por conseguinte, acaba com o comerciante que está ali regular, pagando suas contas, tendo, né, o custo. E a gente sempre bate nessa tecla, né, e queria que você falasse disso com relação ao mercado de joias, mas também com relação ao setor varejista como um todo. Deixa eu só dar um alô aqui, senão ele vai me dar vai me esganar. O Carlos Caiado, que é deputado, vereador, um grande amigo. E a gente está sempre juntos aí nas batalhas. Quero dar um abraço mandar um abraço para ele aqui. E então fala. Me ajudou muito no Botafogo Presente. Que bom. Grande parceiro. É isso. Então fala para a gente um pouquinho dessa questão da informalidade aí. Então, eu sempre digo, né, também quando a gente tem reunião setorial, todo mundo fala dos seus problemas com pirataria, informalidade, eu falo assim, eu tenho todos que vocês têm, mais alguns, né? O setor de joia, a gente tem um problema sério porque você tem um alto valor agregado num pequeno volume. Então, você imagina a facilidade, a portabilidade do produto que facilita imensamente o contrabando, a ilegalidade, né? Então, a gente tem todo um comércio informal que efetivamente tira, né, tira o negócio do formal, daquele que está pagando imposto. Então, por isso que o setor ele é tão sensível à tributação. Mas, falando da cidade do município do Rio de Janeiro, a gente tem um problema muito sério, que é o compro-ouro. Eu já conversei isso com você uma vez, e a gente tem um problema... Oi, voltou? Voltou. Então, a gente tem um grande problema, que é o problema do compro-ouro, né, no município do Rio de Janeiro, que eu acho que assim, é um dos piores locais, né? Você pega o centro da cidade, você pega Copacabana, eles anunciam até no Globo, no jornal, tamanha a cara de pau, né? Então, assim, são muitos receptadores que, além de estar no mercado ilegal e tirar a venda do comércio legalizado, eles estão ali fomentando a violência urbana, porque puxa o cordão ali na orla ou na lagoa e vai do lado e vende, né? Então, essa é uma ação que a gente precisa fazer em conjunto com o município, com o Estado, fazenda, polícia, bombeiro, né? Porque geralmente esses locais são locais onde você encontra tudo. Você encontra... Lá o cara faz a receptação, ele tem o catálogo das principais joalherias, porque ele já derrete, faz a cópia, né? Nossa. Então, assim, a gente tem um problema muito, muito sério. Além do contrabando da China, que eu espero que vai diminuir com esse novo sentimento de patriotismo, né, de consumir o produto nacional. Mas a gente tem esse problema sério no município do Rio de Janeiro, que precisa efetivamente de uma ação, que é o compro-ouro, porque, além de tudo, ele aumenta a violência urbana. É uma cadeia, né? É um ciclo vicioso que se forma, Carla. A gente pode falar isso, porque enquanto no combate irregular, ou seja, não tem ali fiscalização, seja fazendária, no município, né, do estado, e ali vai ficando, aí permite que se torne um local mais degradado no sentido de desorganizado. A desorganização traz, consequentemente, mais possibilidade de ter problemas com relação à segurança. Se tem problema com segurança, aí começa aquela questão toda ali envolvida. E aí o comércio formal não consegue competir com o comércio informal, vai ter que mandar a gente embora, desemprega o funcionário, aí o desempregado vai ter que ir para a informalidade, e isso fica vai se retroalimentando e a gente não consegue quebrar esse ciclo. Né? Então... E você tem uma cidade poluída, né? Aquelas plaquinhas todas do compro-ouro, aquilo é deprimente, gente. Horrível. Aquilo é um negócio que enfeia a cidade, né? Uma cidade que é turística, dá uma sensação de realmente de uma coisa de submundo, né?
Então, realmente, essa é uma preocupação que a gente tem que ter aí no nosso município para a gente tentar combater isso. E é isso aí, é um produto muito suscetível à cópia, é um produto que, se você parar para pensar, ele não carrega etiqueta. Então, né, a dificuldade nossa como consumidor é o seguinte, como é que eu vou saber diferenciar se é alguma coisa com qualidade ou se é uma cópia meio que mal feita, mas que se parece muito ali? Como que a gente, sendo consumidor, consegue... Né? O negócio é comprar em locais de confiança. Exatamente. Exatamente. Você já grande... comprando, né, num lugar formalizado, onde você vai pedir o certificado, vai pedir uma nota fiscal, você vai, né, fazer toda a sua parte. Por isso que eu digo, só existe também essa informalidade gigantesca porque tem um consumidor, tem um comprador. A nossa cultura nisso é muito ruim. As pessoas acham que estão fazendo um bom negócio, mas nem sabem qual o teor daquele ouro, né? Aquela pedra é um brilhante mesmo, ou uma zircônia, ou é um vidro, né? Às vezes está achando que está fazendo um bom negócio e não está fazendo um bom negócio, né? Então é muito melhor você se certificar que você está... E aí não para pensar exatamente nesse círculo que você falou, né? Será que esse ouro que eu estou comprando, que eu estou achando que estou fazendo um bom negócio, não foi uma velhinha que foi assaltada ali em Copacabana? Né? Exato. Então, a gente tem todas essas questões que a gente precisa realmente para o nosso setor dar uma... Né, para a gente acabar com toda essa concorrência desleal. E, além disso, a gente ainda tem a Caixa, que faz penhor também, né? Para concorrer também com a gente. Faz penhor e faz leilão. É verdade, então, tem a Caixa Econômica. Tem a Caixa Econômica Federal. Ou seja, até o governo é concorrente. Até o governo é concorrente e com monopólio, né? Se pelo menos fosse aberto, o penhor fosse aberto, o mercado se autorregulava, mas é um monopólio, né? Então você tem um problema tanto na entrada no penhor, né? Que também não tem origem. Como é que você vai... A mesma coisa, vai ter receptação, né? Sem dúvida ali. E na hora do leilão que esse produto vai voltar para o mercado, né? De qual forma que volta. Então, por isso que eu digo, quando o pessoal começa a falar de tênis, o contrafeito, não sei o que, eu falo, gente, não reclama não, que eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é joia. Aí as pessoas acham até que elas não têm problema. Essa minha luz apaga toda hora. Mas tá bem, não tá fazendo tanta diferença não, a luz. Mas, vamos lá, falando de informalidade, desemprego, eu vou te falar uma coisa, eu fiz uma live também com a Ana Paula Rosa, lá da Sérgio, que é sua amiga, conhecida, e ela sabe de tudo, porque tudo que a gente conversou, ela falou, tem uma coisa aí para acontecer, falamos da MP 936, que já a preocupação de todo o setor econômico com a possível perda da validade, porque ia chegar no momento dela, que valia por 2 meses, e estamos chegando ao final de maio, né, começou em abril, e ela falou, Rafael, eu acho que os bastidores já dizem que eles vão postergar. Eu falei, pelo menos mais um mês? Deve ser 2 meses. Se for mais um mês, beleza, mas deve ser 2 meses. Aí ontem, tá lá, MP 936, foi prorrogada a validade por mais 2 meses. Eu falei, ela acertou. Aí ela falou comigo também que a gente estava discutindo aquele caso da Fogo de Chão, daquela churrascaria que resolveu mandar os funcionários todos embora, não pagou todas as partes lá da rescisão, porque disse que a CLT tem um artigo que diz que se o governo não deixa trabalhar, o governo que tem que arcar com os custos. Mas não fala que é uma pandemia. Aí ela falou, o Ministério Público do Trabalho vai arrepiar com eles, mas não vou falar muito não. E logo depois veio a notícia que o Ministério Público do Trabalho deu uma pancada muito forte e eles recuaram, voltaram atrás e resolveram, vão arcar com as rescisões. Então, assim, essa importância da MP, talvez a MP que esteja mais funcionando seja essa 936, da suspensão dos contratos de trabalho ou da redução da jornada com a redução do valor. Isso, a gente pode dizer que se tem alguma medida do governo federal que deu certo, foi essa? Foi essa. A complementação dos salários que ficou um pouco mais complexa, mas a redução, a parte do empresário, eu acho que deu um grande alívio, né? A gente correu aí, fez todas as... Mesmo tendo a MP, a gente fez as convenções coletivas de trabalho extraordinárias para ficar tudo bem claro, né? Até com relação ao próprio Ministério do Trabalho, dar segurança para os empresários. E, assim, a gente tem o fogo de chão,
que é um caso assim, absurdo, né? Porque a gente beira a gente achar um certo oportunismo, né, para se livrar Exato. de um passivo trabalhista, mas você também tem todos os outros empresários, até os menores, os pequenos, estão fazendo um esforço para estão na campanha não demita, não Exato. demitir, né? E assim, até com a questão da jornada, dando voucher para os funcionários para complementar o resto do salário. Então, eu acho que a gente tem que valorizar esses empresários e eu tenho certeza que na Exato. volta, esses empresários que fizeram isso, conseguiram fazer isso com seus funcionários, vão ter muito mais do que funcionários, vão ter um belo time para recuperar. Assim, falo com muitas pessoas nesse setor, principalmente os pequenos e micro, que eles têm uma relação pessoal maior com os funcionários. Isso é normal e natural. Então, óbvio que na hora de uma decisão dessa, pô, vou mandar embora, vai pensar 10 vezes, olha, porque eu já estou no desespero mesmo e não dá. E a SMP, o que se falava é que, olha, eu não vou ter como aguentar. Se a MP não for postergada, se não prorrogar a validade, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como. Eu não posso abrir, eu vou ter que. Como é que eu vou fazer para pagar? Não dá. E acho que isso foi um ganho. Agora, aí as decepções ficaram por conta das tais linhas de crédito, como a gente falou lá no início. Eles tentaram fazer aquela do MP 944, que só trata de pequenas e médias, né, aí um pouco maiores, mas também somente para folha de pagamento, não serve para capital de giro, certo? Tem que ter conta no banco, o pequeno não tem, geralmente o pequeno não tem folha no banco, né? Exato. Qual pequeno que faz folha em banco? Exatamente. Ou seja, fala o dinheiro que chegou, menos de 2% conseguiu aí captar. Aí depois veio o Pronamp, que não foi uma iniciativa do Executivo Federal, foi do Congresso e aprovaram, teve alguns vetos. Mas a pergunta, você acha que esse Pronamp vai vingar ou é mais uma coisa que vai vir e os bancos não vão? Você foi do mercado financeiro, que você falou aqui no início, né? Eu estava conversando com um amigo meu que também já foi do mercado financeiro, ele me falou, olha, Rafael, o governo diz que deu 85% de garantia para os bancos darem 15%. Mas eu conheço o banco, trabalhei, e o banco, se não der 100%, se o governo não der 100%, eles vão. A taxa de juros pode estar lá no zero, a Selic. Mas eles não vão facilitar, vão continuar exigindo as mesmas coisas. É assim mesmo? Não tem jeito. Assim mesmo. Então o governo vai ter que assim chegar, mesmo. intervir, botar a mão e falar, ó, ou Por isso faz que ou. eu falei que é importante o Banco Central ter realmente um braço direto no mercado, porque senão isso não vai acontecer, o banco vai continuar exigindo a garantia. Quem não está negativado? O pessoal já estava negativado Todo mundo. antes, né? Então, assim, quem que não está negativado? Quem hoje tem 150% de garantia para dar, que é geralmente o que o banco pede, né? Então, na verdade, esse dinheiro tem que ser injetado na veia, né? Se passar pelo sistema bancário tradicional, não vai rolar, não vai acontecer. Os bancos continuam pedindo as mesmas garantias. Ou seja, como se não houvesse pandemia. Exatamente. Ele não quer, não vai arriscar. O banco não perde, né? Não vai perder, não vai arriscar. Né? Ainda mais numa insegurança dessa onde ele já vê que está todo mundo ali à beira de quebrar, de falir, de ficar inadimplente. Então, na verdade, o governo federal tem que bancar esse risco total da inadimplência. É a única forma desse dinheiro realmente chegar na ponta onde deve. Você vê uma coisa, no Rio de Janeiro, como eu falei da AG Rio, o BNDES não faz repasses para a AG Rio há mais de 2 anos. Né? Porque por causa do regime de recuperação fiscal, caiu o risco Rio de Janeiro. Mas, gente, tem que voltar a ter o repasse, porque era a principal linha para o microcrédito. Né? Cadê o dinheiro do BNDES para as agências de fomento, para as agências de desenvolvimento? Então, assim, é fundamental. A gente estava assim, imaginando aqueles anúncios, né, pomposos do presidente da Caixa, do presidente lá do Banco Central. Aí, há pouco tempo, a gente assistiu aos bancos fazendo propaganda na TV, como se fossem super parceiros ali do empreendedor e por aí vai. Mas, na realidade, nada disso acontece. Eu soube, pelo menos eu tenho conversado também com... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, ela tem uma academia lá. E ela falou, ó, o período que a gente ficou fechado, o dinheiro veio na hora, conseguimos pegar na hora, né? E eles deram uma ajuda para todos os pequenos. Eu não lembro quanto foi 10 mil dólares, foi um valor, mas se deu. Acho que chegou assim rápido, não foi via banco, empréstimo, não deu. Foi
Foi assim mesmo? Foi dado? Assim, e na Alemanha também. Na Alemanha também. A Toma Alemanha aí tem 10 mil. Foi assim. exatamente. Olha só, a Alemanha deu ajuda individual para pessoa física e para pessoa jurídica de acordo com o seu tamanho. E assim, não demorou uma semana, né? Então, olha só, você faz uma. Fizeram uma previsão dos custos, né? De aluguel, de tudo. Outra coisa, o aluguel. Interromperam os aluguéis, ninguém mais podia cobrar aluguel. Então, quer dizer, eles fizeram. A Alemanha realmente, depois eu vou te mandar o vídeo da Por Alemanha. favor. A Alemanha realmente fez um programa de recuperação econômica que não vai perder nada, não vai ter diminuição do PIB, a economia continua girando lá, eles fizeram um bom trabalho com a pandemia também, Sim, né? Mas sim. é isso. Não foi, não, você vai ter que ir lá passar o Pires para pedir o dinheiro. Não, o dinheiro entrou na sua conta, foi lá e chegou para você, entendeu? É isso que faz toda a diferença. Foi direto. E a gente aqui, apesar de a gente estar num período conturbado também politicamente, cada um atirando para um lado, não vou assim me aprofundar no assunto, apesar de ser político, não vou aprofundar muito no assunto. Mas é triste você ver que é difícil a gente ter um norte, né? Assim, que vai resolver tudo e tudo todo mundo vai se salvar. Porque qual é a preocupação? Talvez ainda não tenham percebido que se deixar quebrar todo mundo agora, vai ficar muito mais caro depois para conseguir recuperar. Exatamente. É melhor gastar agora, faz o que tem que fazer, segura o máximo que der para fazer para que todo mundo sobreviva, que depois todo mundo vai conseguindo ter o seu respiro. Então isso assim, me preocupa demais, essa coisa toda. E a gente, assim, nós como agentes políticos, digo, as casas legislativas, os poderes executivos, eles vão ter um papel fundamental na apresentação de projetos de leis que possam ajudar o desenvolvimento econômico agora. Eu lembro de uma primeira reunião que eu tive quando eu te conheci, foi ano passado, né? Ano passado. E a gente comentou, você até falou, poxa, aqui no Rio não tem mais o Conselho de Desenvolvimento Econômico, não existe mais. O que a gente pode fazer para tentar reativar? Parece que não existe. Então, a gente sente até falta agora no município. Você tem uma Secretaria de Desenvolvimento que não é um desenvolvimento econômico, que podia estar agora colocando ali, sendo talvez o protagonista nesse processo de ajudar na retomada. Então, falta algo, né? A gente entrou com esses projetos, acho que tem alguns projetos que vão ser importantes passar, e as casas legislativas vão ter que saber ter muita serenidade, calma e vão ter que ter qualidade para conseguir colocar para frente esses projetos que possam salvar os empreendedores, porque a cidade do Rio vai precisar fazer com que vocês invistam aqui. Então, ela não pode ser hostil, ela tem que ser atrativa, né? Como você imagina esse pós agora, tanto na parte institucional quanto no perfil do consumidor? O que você acha que vai... Como é que você enxerga aí? Rafael, você falou a palavra-chave agora, sobrevivência, né? Com certeza, quem conseguir sobreviver, eu acho que, além de se reinventar, tudo que a gente já falou, né? Você vai encontrar um consumidor muito mais seletivo, né? A gente pode dizer que essa questão do online, né? As pessoas se acostumaram com isso, né? Elas viram que não é tão difícil assim. Então, o que a gente pode prever nessa volta? O que vai fazer alguém ir a um ponto de físico, né? O que vai fazer alguém sair de casa? Eu até falando com o Fábio Queiroz, nosso amigo, ele falou isso. Ele falou assim, o dia que o supermercado conseguir entregar na sua casa, né, aquele presunto desengordurado, fininho, em 2 horas, ninguém mais vai ao supermercado. Né? Então, assim, eu tive na Euroshop, na Alemanha, e aí tinha um aplicativo que era americano, que estava bombando, de entrega de café expresso. É surreal, né? Se chegar quente, está valendo. Exatamente. Então, assim, o que a gente pode prever aí? A gente pode prever que a gente vai ter que repensar os nossos espaços físicos, repensar essa experiência de consumo, né? Eu falei até com o Fábio isso. O supermercado ele tem que voltar a ser um ambiente da família, né? Onde você vai lá para um encontro, para uma experiência, para encontrar gente, para
efetivamente é uma experiência. Acho que não existe palavra melhor do que essa, né? Uhum. Porque o que vai fazer uma pessoa sair de casa para ir a um shopping? O shopping não pode mais ser só o seu ponto de venda. E os shoppings estão se reinventando, estão fazendo concertos, né? Peças. Por que não faziam isso antes? Né? Então, eu acho que é isso aí. Os nossos pontos físicos, eles serão todos revistos. E esse consumidor só vai sair de casa porque, assim, até o meu pai, que tem 85 anos, está adorando pedir compra pelo online. Né? Aprendeu, ele aprendeu a fazer. Aprendeu, não doeu, entendeu? Então, realmente é uma mudança muito grande, principalmente naquilo que a gente fala do estímulo a ir a alguma loja, a algum ponto de venda físico. E cada vez mais essa interação do físico com o digital, porque as pessoas agora aprenderam a comprar no digital, então elas vão fazer o quê? Elas vão começar a jornada de compra no digital, elas podem acabar até no físico. Quer experimentar, quer conversar, quer fazer uma sessão de terapia com a vendedora, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas essa experiência ela vai passar por várias etapas, né? Alongou muito a jornada de consumo. É verdade, a gente fica tentando todo mundo imaginar o pós, como vai ser, tentando definir qual vai ser o padrão do consumidor daqui para frente. E a gente tem alguns dados aqui que acho que foi por isso até que a prefeitura e o governo do estado também falou que já está definido por reabrir gradualmente. A questão de saúde, a gente pegou alguns dados aí que tem daquela coisa da fila dos leitos, e a gente passou, acho que por um período que estava muito difícil, porque tinha mais de 1.100 pessoas aguardando leitos para atendimento. Aí vinha aquelas coisas dos hospitais, da falta da quantidade de leitos, porque eu acho que foi um momento também de um pico. Hoje, essa fila está em pouco mais de 100 pessoas, diminuiu bastante. Quando começar a reabrir, pode ser natural que novamente mais gente fique doente, né? Então a gente vai ter que ter realmente essa retaguarda e manter essa retaguarda ali. Esperamos que consiga. Apesar de que muita gente também já ficou doente. E com relação à questão da abertura, então acho que agora tá assim, todo mundo meio que não está mais aguentando. A gente precisa reabrir, não tem mais como ficar segurando, né? Não, tô em casa, mas de alguma forma a gente precisa senão não vai sobreviver ninguém, exatamente. Efetivamente. Não tem jeito. Por mais que as medidas ajudem, mas precisa ir para a rua e precisa fazer. O que todo mundo vai ter que ter consciência é de saber dosar, de saber usar os protocolos que são de segurança, para que todo mundo evite ao máximo ter a possibilidade real de contágio. Não que não vai ter, mas que isso seja assim, menos... que as pessoas consigam respeitar um pouco mais essas regras, né, que vão acontecer, para que todo mundo consiga ir para a rua com tranquilidade e que todos fiquem bem. Então... e que a gente não fique abre e fecha, né? Porque aí vai aumentar a demanda por leito, vai ter que fechar, né? Então, quer dizer, tem essa expectativa de se não conseguir efetivamente, né? E aí ter que fechar novamente. Então, essa questão dos leitos, de acompanhar e de respeitar, para que a gente não tenha que entrar em quarentena de novo, é muito importante. Porque depois uma vez que abriu, se tiver que alguma esfera de governo dizer que vai ter que fechar de novo, acho que aí vai ser o caos, o pessoal não vai aguentar. Só ali uma pergunta, existe alguma linha de crédito que apoie o desenvolvimento tecnológico e digitalização do comércio? Tem alguma instituição que possa ajudar? Talvez Sebrae, talvez... Olha, a Sebrae não tem linha de crédito, né? O Sebrae só oferece a consultoria. A consultoria. Você pode até pegar, tem uma linha no Sebrae que se chama Sebrae-Tech, que ele paga, você dá uma contrapartida e uma outra parte o Sebrae paga para desenvolvimento em inovações tecnológicas mesmo. Pode ser em desenvolvimento de plataforma de e-commerce, mídias digitais. Então, existe essa linha Sebrae-Tech. Não é uma linha de financiamento, é um fundo perdido, né? Certo. Onde o empresário paga 30%, o Sebrae paga 70%. E, além disso, tem também tem a GRIO, que tem uma linha só para áreas de inovação também. E você tem algumas coisas aí na FINEP, FAPERJ, e que aí tem que acompanhar os editais. Certo. A gente tem mais aí uns 4 minutos, Carla, para tentar dar um recado final, fechar. Passou rápido, né? Pois é.
sempre tem a sensação de que tem mais coisa para falar. E Mas, assim, eu quero você dá um panorama final do que você espera e um recado. Eu acho que ficou claro aqui a importância de que é fundamental hoje ter uma proximidade maior, tanto dos setores ali, com as instituições que representam os setores, com a AjoRio, com a Firjan, com o Sindrio, com a Brasel, com a Anficomércio, com as instituições que representam os segmentos, porque nesse momento a gente viu a importância que isso tudo tem. Então, como vai se lidar com o setor público e com os consumidores agora? Dá o seu recado final para a gente poder se despedir de todos. então, Rafael, primeiro queria agradecer o seu convite, foi ótimo. Você, como sempre, super parceiro. A gente não tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a gente tem você como presidente aí do Comércio, Indústria e Agricultura, que já é uma grande coisa. O meu recado final é isso. A gente tem que pensar agora como uma cadeia produtiva inteira, em todas as pontas, né? Setoriais, multissetoriais, e é assim que a gente vai sair dessa, né? Valorizando o produto nacional e o produto do Rio de Janeiro, né? Fazendo o consumo mais consciente e ajudando o pequeno. Eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença para a gente. Aquela palavra né, de novo, todo mundo falando, mas empatia e solidariedade vai fazer toda a diferença para a gente sair dessa melhor. Exato. Esperamos que todos possam se conscientizar que vai ser necessário seguir as regras, respeitar, porque a gente precisa caminhar. Todo mundo tem que tocar a vida. Pensar Carla, que se não respeitar as regras, a gente vai entrar em quarentena de já novo. pensou? Pois Aí que eu falei, não aguenta. Ninguém está preparado para uma segunda quarentena dessa de novo, não. Acho que... Ninguém. Bom, Carla, eu quero muito também te agradecer. A conversa é sempre boa, porque você é uma pessoa super inteligente, capacitada, né? Tem uma grande carreira. E é sempre bom a gente ver as experiências e poder absorver informações das pessoas que realmente estão ali, são bem-sucedidas e tem muito a ensinar para todos nós, né? Então, estou aqui à disposição. Você sabe que você, o setor, pode contar sempre conosco. E vamos à luta, porque tem muita coisa para a gente fazer e esses próximos 6 meses vão ser cruciais para a gente ajudar na retomada do Rio, correto? Correto. Como eu falei, tudo vai ficar jóia de novo. Gostei, vou até botar o joinha aqui, ó. Tudo vai ficar tudo vai ficar jóia de novo. Tudo Pessoal, vai ficar essa é jóia. a Carla Pinheiro. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa live. E semana que vem a gente volta com mais. E pode deixar que eu, Carla e todas as pessoas que estão nesse momento fazendo essas articulações políticas, institucionais, a gente está trabalhando muito para tentar fazer o Rio de Janeiro sobreviver e conseguir se recuperar economicamente. Não é isso? Carla, muito obrigado para você. Tudo de bom. Obrigada, beijo, Rafael. tá bom? Beijo. Se cuide, você, Beijo sua família, enorme. todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Tenham todos um bom fim de semana. Eu vou botar depois a programação da semana que vem. Teremos mais lives, tá? Obrigado. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Valeu.